Então, boa noite para vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula ao vivo. Talvez vai chegar mais algumas pessoas aí, mas eu vou aceitando ao longo do caminho. E hoje eu queria propor, né, o tema que foi comentado até pelo Guilherme aí, o Guilherme Marques, tem vários Guilhermes, né? Que é o que o engenheiro precisa do futuro, né? O que você tem que começar a fazer agora para chegar lá na frente mais preparado, que é um pouco o tema assim do Instagram, né? Mas que a gente pode ir muito mais em cima de verdade dos tópicos, né? Dos pontos que a gente considera pensando no mercado e pensando nas três engenharias que a gente tem aqui predominantemente, né? Mecatrônica, mecânica e aeronáutica. Então a gente pode ir para cima disso. E eu queria pedir para vocês, só antes da gente começar, escrever num papel aí o que vocês acham que é a resposta dessa pergunta. E não precisa me mostrar. Nós vamos ver no final quantas eu vou acertar do que vocês pensaram aí. Eu vou dar, sei lá. Quando todo mundo escrever, vocês falam stop aí. Perdão, pode repetir a pergunta? Travou meu microfone aqui. O microfone não, o áudio. O tema hoje é o que o engenheiro precisa, né, para estar pronto para o futuro, para se preparar agora, para estar bem no futuro, né? E eu queria que vocês escrevessem num papel aí o que vocês acham que é a resposta para essa pergunta, né? O que o engenheiro precisa para o futuro, quando vocês se formarem daqui 4, 5 anos, o que vocês acham que vai estar em alta, quais habilidades vocês precisam ter, quais soft skills vocês precisam ter, enfim, escrevam aí no papel, pode ser mais que uma, pode ser quantas quiser, mas o que vocês estão na mente agora, e depois no final eu vou perguntar para vocês quantos que eu acertei. Entendeu aí, Arthur? Chegou no meio da pergunta? Se puder repetir aí, por favor. Então, hoje o tema, né, igual a gente escolheu lá, eu vou até pegar exatamente as palavras aqui, né? MPP, o que o engenheiro vai precisar no futuro? Quais os conhecimentos que ele pode focar por agora para dar frutos no futuro? Então eu queria que vocês respondessem isso daí, tanto em questão de conhecimento, quanto em questão de habilidades técnicas, comportamentais, interpessoais. O que vocês acham que são, né, as características que o engenheiro precisa ter no futuro, mais ou menos quando vocês forem se formar, né? Daqui 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá. Fechou? Todo mundo já teve mais ou menos aí algumas ideias? Beleza. Então vamos lá. Vou começar a falar e aí no final a gente vê o que fez sentido ou não, né? Mas enfim. Primeiro a gente tem que entender o que é o engenheiro em si, né? O que o engenheiro faz assim na indústria ou até mesmo na universidade, né? Quando que a pessoa sente que ela se transformou num engenheiro, né? Porque vocês vão ver que quando você está dentro da jornada universitária, vão ter poucos momentos que vocês vão falar, nossa, realmente eu fiz muita diferença aqui, ou realmente eu desenvolvi uma coisa que eu não tinha nem noção. Às vezes as coisas vão acontecendo aos poucos e vocês não sentem um impacto disso, né? Por exemplo, na minha jornada, acho que teve alguns poucos momentos que eu realmente falei, putz, aqui eu fiz alguma coisa importante, né? Eu diria que quando eu virei diretor da meta e lá na frente eu subi no palco tendo os resultados, acho que foi um momento chave, assim, que eu, putz, não sabia nada de vendas e aprendi para ter esse resultado, né? Então esse foi um momento. Eu diria que conseguir o Braftec também foi um momento, até porque foi super tenso ali na época, por conta do Covid e tal, manter a rotina e etc para conseguir. E eu acho que o final do meu estágio, né, quando eu defendi e tal, concluí e depois me formei no Brasil, foram momentos que você sente, né? Então, às vezes quando você está fazendo uma disciplina, quando você está evoluindo, fazendo um francês aqui, um inglês ali, você não tem tanta noção do quanto de crescimento que você está juntando, né? E quando a gente trata de um engenheiro, principalmente analisando o desenvolvimento
tecnológico, assim, o desenvolvimento de tudo que permeia uma indústria e um desenvolvimento de projeto, de produto, a gente vê o tanto que as habilidades pessoais têm crescido, né? No sentido de que você tem que ser técnico, mas hoje em dia a parte técnica está avançando para ser um controle dos computadores, né? Tanto da parte de fazer o computador funcionar, quanto de saber se o resultado que aquele computador, robô, enfim, deu está correto, né? E é por isso que a gente tem tanto esse receio em relação à perca de tarefas ou diminuição de vagas, porque realmente é acelerado o crescimento de inteligências artificiais, de inteligência das coisas, né? Que é a própria máquina entendendo quanto que ela vai quebrar, dá indicações de prevenção, de manutenção preventiva, mostrando as melhores técnicas, enfim. E hoje em dia menos pessoas estão imersas nesse trabalho, né? Se pegar uma fábrica de carros, um carro é feito inteiro por robôs, né? Só tem alguém que mais ou menos desenvolveu o carro, né? Uma equipe de engenheiros que desenvolve o carro e alguns poucos engenheiros que vão controlando o resultado que esse robô faz para manter ali o processo de qualidade. Então, assim, todas essas partes que eram mais mecânicas, né? Bem Charlie Chaplin lá atrás, elas não existem mais. Então você vê que um engenheiro formado em engenharia, com poucos anos de experiência, ele já migra ou para um cargo de gestão ou para um cargo de especialista em uma área, ou seja, ele vai treinar novos engenheiros que vão entrar na equipe e ele vai ser uma referência do projeto. O que eu quero dizer com isso? Chega momentos que uma empresa, por exemplo, a Safran, que eu trabalhei lá, tem vários motores, então vai ter um engenheiro responsável por cada motor, ele vai ter uma equipe de engenheiros, mas vai ter alguns engenheiros na equipe da Safran incompleto, que são os especialistas, que todo mundo vai atrás deles para pedir informação ou alguma correção, alguma revisão de trabalho dentro da área que aquele cara é especialista. Então, por exemplo, o meu chefe de estágio lá, ele era especialista, já tinha mais de 10 anos de carreira, em simulação dinâmica com diversos tipos de materiais. Então, se alguém em outro motor, em outra área, em outra equipe estava fazendo uma simulação dinâmica, às vezes ele era chamado para reunião só para ele dizer se fazia sentido, fazer algumas perguntas mais inteligentes sobre aquele assunto, coisas que às vezes a pessoa não pensou. Então, hoje essas duas carreiras são muito claras, né? Dentro da engenharia, que é uma gestão, ou seja, você vai gerir um grupo de outros engenheiros e aí você se afasta um pouco da parte prática da engenharia, né? Você já não vai mais projetar. E tem esse outro lado que é você virar de fato um especialista, cada vez mais nichado, indo para uma zona em que você, às vezes só você sabe fazer aquilo dentro da empresa. Então essas são as duas linhas de carreiras que a gente tem aí e isso está ficando muito claro no mercado e eu acho que isso sempre foi assim e não vai ser essa migração para os computadores que vai atrapalhar muito isso, principalmente essa parte de gestão, né? Ela vai ficar cada vez mais importante, você saber gerir a equipe e a gente tem, claro, né? Um crescimento exponencial da necessidade de engenheiros mecatrônicos, elétricos ou qualquer tipo de engenheiro que saiba programar as máquinas, né? Acho que isso tá sendo muito evidente, que programação é muito importante, né? Você saber fazer tanto o controle disso, seja o controle como vocês têm a disciplina de controle, né? De tipo fazer ele voltar para o estado estável, enfim, esse tipo de controle, mas também o controle de saber fazer, tipo, vai para a direita, vai para a esquerda, utilizar sensores de luz, sensores de som, enfim, tudo isso que vem surgindo, como criar novas tecnologias também, né, tem sido muito, muito valorizado, existem empresas hoje só sobre isso, enfim, ChatGPT, coisas desse tipo, e as grandes empresas estão indo nessa direção, né? A própria Meta, Google, enfim, Microsoft. Então, essas empresas elas ditam muito tendências, né? Quando alguma coisa surge, se essas empresas pegam e realmente vão atrás, é porque realmente vai ser um mercado muito próspero, um mercado que vai fazer diferença assim no mundo, né? Não sei se vocês viram, a Meta lançou o óculos de realidade virtual, de realidade híbrida, né? Que realmente parece um óculos. Então realmente é um avanço para você. Eles já tem o outro que tem a câmera, né, que você consegue publicar um Reels ou alguma coisa com as duas mãos na frente, tipo, filmando do seu olho. E agora eles lançaram o outro, que diferente do da Apple,
você realmente está com um óculos normal, não é um óculos de snowboard que você tem que pôr na cabeça assim e tudo mais, né? É bem mais aquele óculos que ele dá pro Homem-Aranha lá, que o Homem-Aranha perde pro outro cara no segundo filme. Enfim. E isso tem sido uma evolução. Então, igual eu tava com o Guilherme lá na Serra, né? E um cara da AKE chegou, eu fui falando, não sei o que, e depois ele ficou um tempão. A palestra dele era para ser sobre projetos supersônicos, mas ele falou nada sobre isso. Ele migrou totalmente para uma parte de tipo, façam atividades de extensão, o engenheiro tem que saber trabalhar em grupo, tem que saber se comunicar, tem que aprender a falar inglês. Ele não falou nada do projeto. Aí no finalzinho ele mostrou um avião lá que eles estão fazendo para a Turquia, sei lá, que era para bater a velocidade do som, não sei o que. Ele fez um migué no finalzinho. Mas enfim, a gente tem visto muito essa importância das soft skills por conta disso, porque o trabalho tem se tornado muito mais sobre pessoas, sobre ideias, sobre gestão do tempo, sobre gestão das atividades, sobre gestão de projetos, do que realmente uma parte de pesquisa e desenvolvimento que hoje ficou muito restrita, né? É até meio complexo de falar sobre isso, porque existem as vagas, o mercado está aquecido, mas ele não é tão simples quanto parece, assim. Não é tipo, tem vaga para todo mundo que começa, enfim. Agora, principalmente com a página do Engenheiro do Futuro, né, eu tenho conversado com muita gente e para você ser um engenheiro projetista, desenvolver realmente projetos e tudo mais, é muito difícil você fazer isso sendo um engenheiro júnior, não tendo experiência. As empresas, apesar de elas gostarem disso, elas não têm condição de fazer isso, por conta da estrutura em si, né? Não tem como você pensar que uma Embraer vai aceitar um cara que não está treinado dentro da Embraer para produzir o próximo avião que eles querem fazer. Então, acaba sendo natural. Até por isso que existe o PEE, que é um mestrado que você fica 2 anos estudando para poder entrar como uma base do processo de produção deles, né? Então, tipo, você fica 2 anos estudando dentro da empresa para ter mais chance de ser contratado. Ou é 100% de certeza. Enfim, se você tiver um bom desempenho, deve ser 100% de certeza que você vai ser contratado em alguma equipe. Mas o que eu vi e tenho sentido muito, né? E aí até falar para vocês, para quem não sabe, né? Eu decidi fazer o mestrado aqui na UF mesmo. E eu vou já explicar para vocês também um pouco do que aconteceu comigo. E aí vocês vão ter uma noção mais clara, acho que principalmente aqui dentro da mentoria. Não sei se vocês têm percebido, né? Que o Instagram tem ficado um pouco mais superficial, né? Que eu acho que é um pouco do que ele é mesmo. Não tenho tido mais tantos vídeos virais, enfim, né? Mas mesmo assim diminuí um pouco a carga do conteúdo. Levei mais conteúdo para o YouTube. Estou pensando em como que eu posso fazer mais lives lá, mais coisas assim. Mas igual vocês já perceberam aqui também, eu gosto muito de fazer aulas sem script, sem slides, sem nada. Tanto que vários de vocês no feedback colocaram lá, podia ter um slide pra gente saber o que a gente vai falar. E tipo assim, eu acho que é exatamente o contrário. Eu gosto quando a gente senta e pergunta e vai construindo. Tanto que nenhuma das mentorias é igual, né? E tem outra coisa que eu quero falar também, mas eu vou falar depois. Enfim, eu decidi fazer o mestrado porque ele é com a ExMobiles. Vocês estão me ouvindo? Ele é com a ExMobiles. Ele é com a ExMobiles, que é uma empresa que está produzindo drones aí e tudo mais. E eu tentei até trabalhar na empresa mesmo, tipo, eu fiz o processo seletivo deles da empresa, mas acabou que eu não fui aceito na vaga que eu fiz a entrevista. Ela era muito programação, mecatrônica, e acabou que não fez tanto sentido. E não consegui em outras vagas ser chamado para entrevista. E acabou que o mestrado se transformou numa forma tipo um PEE da Embraer, só que um PEE da ExMobiles. Pelo menos é assim que eu tô levando ele na minha cabeça, né? Tipo, como a empresa tá querendo fazer um projeto novo e ela precisava da linha de pesquisa, ao invés dela abrir um mestrado dela mesma, ela foi atrás das universidades, que é uma forma super válida e super interessante. Fez um investimento muito grande lá no LAEX, que é o laboratório do ODNI de aerodinâmica, e vai ter vários estudos lá, enfim, vai ter bolsa de iniciação científica para 2 caras que já estão lá,
vai ter 3 mestrados, né? Eu sou o primeiro, vai ter mais 2 mestrados depois. Então, assim, vai reformar, compraram licença do ANSYS. Então, eu vi como uma grande oportunidade de eu entrar de volta no mercado brasileiro, né? Que aí é uma das coisas que eu queria falar para vocês. Tipo, às vezes o intercâmbio, ele te afasta do mercado brasileiro. Acho que eu já falei isso para vocês, né? A decisão do intercâmbio, ela tem que ser por 2 motivos. Ou porque você realmente quer morar fora e vai fazer tudo para isso, ou porque você quer ter realmente a experiência, né? Que você tem 20 e poucos anos, dinheiro, tempo, saúde e vai morar na Europa, né? Que foi um pouco do que eu fiz, assim, para ter a experiência. Claro, nunca vou descartar morar lá fora. Inclusive o Odenir falou que depois que eu fizer o mestrado, eu vou ficar ainda mais interessante para ir para o exterior, né? Por conta que é no mercado de hélices, enfim, drones, eVTOLs, que está super aquecido, né? Inclusive esse é um dos temas que quem faz aeronáutica e mecânica e mecatrônica tem que estar ligado, né? Essa revolução nos meios de transportes urbanos, ela vai acontecer, pode demorar um pouco, mas ela vai acontecer. Pode perguntar, Henrique. Então, eu fiquei até assim de por que não tem uma empresa júnior, alguma coisa assim na UF que mexe com drone, né? Porque se for lá para a USP, eles têm, né? Uma Uhum. empresa júnior de drone. Eu acho muito interessante, até por diversificar, né? Porque tem a EPTA, né? Parte de foguete aeroespacial, a Tucano, mais para aerodesign. Podia ter uma de drone, né? Só que eu não Sim, sei como que faz pra... é porque também não tem atualmente, né? As competições que tem de drone que eu conheço são de corrida, né? Então é corrida de drone mesmo e tipo é campeonato normal. Inclusive um cara que eu estudei com ele, conheci a família dele, enfim, super meu amigo, Timothée. Ele é o melhor piloto de drone de corrida da Bélgica. Então ele compete lá na competição europeia e tudo mais. É super da hora, se vocês quiserem ver o Instagram dele, eu mostro pra vocês depois. E então partiria muito para prestação de serviços, consultoria, enfim, algo mais voltado para empresas que usam drone, né, ou desenvolver alguma solução diferente. E aí que tá, essa parte é interessante. Dentro do drone, que foi quando eu fui estudar mais a XMobiles, eu perguntei pro cara no processo seletivo, né, dentro do drone, dentro do projeto do drone, você tem 2 áreas que são completamente distintas. Você tem a área da aeronave, que um engenheiro aeronáutico, mecânico, tem super potencial de desenvolver mesmo aerodinâmica, estruturas, desempenho, o tipo de motorização, propulsão, enfim, isso aqui é uma parte do produto, do projeto da aeronave. E tem a parte do produto, que envolve muito mais programação, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, que é o quê? É você pegar aquelas imagens que a câmera que você botou está tirando foto e transformar aquilo em algum relatório. É você pegar o relatório de voo e entender quais que são as áreas que estão com pragas ou que não estão com pragas, por exemplo, no campo. É você pegar um drone que faz, sei lá, a manutenção, a parte da manutenção de aeronaves, que o cara da Latam mostrou lá também pra gente na CEA. Por exemplo, eles estão tentando certificar um drone que sobe, faz toda a vistoria da aeronave tirando fotos e dá um relatório depois de onde que tem os problemas ali, né? Problema na tinta, problema de trinca, enfim. Existe tanto o projeto do drone, que faz isso, quanto o projeto do programa que entrega esse relatório, que entrega esse resultado. Então, quando a gente trata de drones, né, a gente tem essas 2 frentes. Então, por isso que ele é muito interdisciplinar, porque tem a parte do projeto, que envolve uma engenharia aeronáutica, mecânica mesmo, de desenvolvimento do veículo, e tem essa outra parte de tecnologia, de inteligência artificial, de fotos, de telegrametria, que eu diria até que um engenheiro agrônomo é mais importante do que um engenheiro aeronáutico, porque você tem que pegar aquelas fotos e saber dizer o que é, tipo, essa planta tem praga e essa planta não tem, qual que é o nível de diferença da cor verde de uma planta que está estragada e de uma planta que é saudável, como que o computador vai ler isso, como que ele vai entender isso. Então hoje em dia uma pessoa que quer mexer com drone, ela tem que ter esses 2 pontos, né? Porque às vezes você não vai conseguir produzir um drone, né? Tipo, vou realmente produzir um drone, manufaturar um drone. Mas você pode pegar um drone que já existe, sei lá, da DJI, por exemplo, e
criar um programa dentro dele para usar ele para algum fim, né? Não sei, um engenheiro civil, uma empresa de engenharia civil que quer fazer a análise estrutural de casa, quer fazer uma análise estrutural das estruturas metálicas que ela faz, por exemplo, né? Você pode desenvolver esse programa e colocar ali dentro de um drone. Enfim, existem muitas opções, né? Dá para fazer cooperação também. Mas acho que esse é um mercado do futuro, tá? Drones autônomos com decolagem vertical. Eu acho que o mundo vai muito para esse lado, e isso envolve todas as engenharias que vocês fazem. Não tem como fugir disso. Eu acho que isso vai acontecer. O mundo também vai andar muito para um lado de veículos híbridos ou de uma estrutura gigantesca de energia, né, para ter veículos elétricos. Eu acredito que veículos terrestres vão sim conseguir ser 100% elétricos, apesar de toda a crise do lítio, enfim, a dificuldade de fazer as baterias, mas eu acho que a tecnologia vai evoluir. Mas navios e aeronaves, eles vão partir muito para um lado híbrido, né? Vai ter que ter alguma forma de retroalimentação, porque senão o peso das baterias é muito grande. Então você vai ter que ter um motor a combustão menor para estar realimentando as baterias durante o voo ou durante o passeio ali do navio, né? Para de fato tornar isso possível. Eu tô até acompanhando o mundo tá meio maluco, tá, gente? Eu não sei se vocês acompanham assim, às vezes a gente toma algumas decisões pensando muito na gente, mas tem que ter sempre acesso ao mundo. Se vocês quiserem, eu leio um jornal, provavelmente vocês já viram eu divulgando, né? Que chama The News. O cara começou uma empresa tipo eu comecei, o Engenheiro do Futuro, e hoje ele é gigantesco. Tipo, ele tem The News, The Business, The Champs. Ele fala, cada um fala sobre negócios, outro fala sobre as notícias, outro fala sobre esportes. E se eu indicar a vocês, né, tem um link de indicação, eu posso indicar para vocês também. E ele chega todo dia de manhã com notícias, né, de uma forma um pouco menos midiática, digamos assim, né? É um cara da nossa idade assim que escreve as notícias, né? E o mundo é muito maluco. É guerra, é crise. Você acha que um país está bem e tá a maior loucura lá. Tipo, hoje teve uma notícia que vai ter crise dos pilotos de navio do leste dos Estados Unidos, né? Um negócio assim, tipo, vai parar, 45 mil pessoas vão entrar em greve se eles não renovarem um contrato lá, aumentando o salário. Imagina aí, velho, tanto de parada que anda de navio que vai deixar de chegar. E não é só as comprinhas que a gente faz online, não, mano. É minério, é carne do que o Brasil vende. É muita coisa, mano, que para por conta de um piloto de navio que não tá ganhando o que ele acha suficiente, né? Então, assim, acho que isso é importante pro engenheiro do futuro também. Você tá atento ao mundo, você tá atento às coisas que estão acontecendo, abrir um pouco a sua caixa, tentar sair um pouco do seu mundo, porque às vezes a gente fica muito, disciplina e tal, não sei o que, tô aqui focado. E a gente esquece que, mano, loucura, velho. Tem gente que tá morrendo há mais de 2 anos lá na Rússia com a Ucrânia. É bala, é nego que ia fazer a universidade que teve que pegar arma e que tá vivendo a vida que ele nunca imaginou que ele ia viver. Pensa bem, tipo, você tá aqui no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, sei lá, pensando que você vai fazer engenharia na universidade, aí dali 1 ano e meio começa uma guerra. Tipo, quando você tava se preparando pro Enem, aí começa uma guerra, o Brasil entra em guerra. Ao invés de ir para a faculdade, você vai para o campo de batalha. Tipo, a vida é muito maluca. Então, acho que isso também faz parte da lógica do engenheiro do futuro, né? Tipo, putz, o que está acontecendo no mundo? Quais que são as tendências? Por exemplo, o eVTOL, lá na China já está voando. E se der errado o eVTOL lá, como que isso vai impactar o mundo, né? Se começar a cair, se não der certo, ou se der muito certo, será que os outros países vão acelerar o processo? Então, tipo assim, a gente precisa que o engenheiro do futuro esteja atento a essas coisas, porque são essas coisas que vão diferenciar os engenheiros lá na frente. A gente já vê isso hoje, os diplomas são muito iguais. Antigamente, se chegasse no meu pai e falasse, você quer fazer a Universidade Federal do Piauí ou você quer ir lá para o ITA, alguma coisa assim, ele ia falar, putz, eu quero ir para o ITA, porque é muito melhor. Hoje em dia já é muito superficial isso, tipo, você tem tanto acesso à informação que não é mais tão ruim os cursos de longe, né? Você trata de uma federal assim, os cursos são muito bons. Não tem como a gente chegar em alguém da USP e falar que o nosso curso é melhor ou pior que o deles. E nem eles podem falar isso. Claro,
você pode ter mais um acesso aqui, por exemplo, tem uma semana dessa da engenharia que a Embraer vai lá, a Latam vai lá, ok. Tem mais respaldo um pouquinho na hora de pegar um estágio. Isso aí faz parte da história. É igual você falar que se tivesse o Neymar e eu pra você escolher pro time, vocês iam escolher eu. Não ia, né? Vocês iam escolher o Neymar. Ok. Mas o nível que o engenheiro sai, hoje em dia é muito parecido. É muito parecido. O tanto de conhecimento que eu juntei assistindo as aulas, para um cara que estuda na USP e no ITA, o conhecimento que ele junta. Mas ainda tem sim, né, a velha história do futebol, não sei quem gosta tanto de futebol, mas a camisa pesa às vezes. Então, infelizmente, a camisa da USP ainda pesa quando a gente trata de estágio, alguma coisa do tipo. O próprio Matheus aí, ele sabe que tipo, ele tá lá em São Carlos, num curso super novo, e ele vê como que é diferente, né? A realidade é diferente. Mas ele sabe que às vezes, assistindo uma aula, às vezes ele pode ter um professor de cálculo 1 melhor do que o cara que está na USP. Isso pode acontecer. Não tem como a gente saber. Às vezes um cara novo, que acabou de passar num concurso de professor, é melhor do que outro cara que está aí há 30, 40 anos, que já nem liga mais para dar aula. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento, tá? De abrir a mente. Acho que um engenheiro do futuro ele tem que ter esse tipo de noção. E quando a gente trata de abrir a mente e conhecer o mundo, a gente fala de línguas, então não tem como fugir disso. Inglês, francês, alemão, até o próprio italiano pode ser interessante, né? Mas eu diria que o inglês, putz, carta marcada, velho. Se alguém começar a falar inglês com você tem que responder, você não pode ficar muito perdido não. Alguém te mandar um texto, alguma coisa. Comecei o mestrado ontem, tem um capítulo de um livro e 2 artigos, tudo em inglês, tipo assim, 200 páginas para eu ler. Se o cara não tiver afiado, ele vai ficar para trás. Juliano, putz, conseguiria ir num congresso de engenharia amanhã e palestrar tranquilamente? Não, eu não estou nesse nível de influência, mas eu teria um nível para ir lá assistir o congresso, entender tudo que a galera está falando, conversar com as pessoas, mas talvez não com o rigor técnico e critério de uma apresentação. Ok, mas tô aqui de boa, chega um americano na roda de conversa, tem que trocar ideias, tem que conseguir isso, tem que conseguir desenvolver minimamente ali a sua conversa, o seu ponto de vista, tá? A terceira língua, no caso, aí você pode escolher a que faz mais sentido para você, igual Braftec e tal, eu fiz francês, beleza. Se eu não quisesse o Braftec, talvez eu pudesse ter feito espanhol, abrir um pouco meu leque aqui na própria América Latina, né? Por exemplo, abrir essa empresa aqui, faz uma parceria com o cara da Argentina, é muito mais fácil do que ir lá para o outro lado do mundo, né? Enfim, Peru, qualquer coisa do tipo, Uruguai, são mercados quentes também, tá? Às vezes a gente esquece, mas a América Latina tem pontos muito positivos também que a gente pode aproveitar. Então o espanhol é uma boa língua, tá perto aqui, tá fácil. E depois você escolhe um outro. Na Alemanha é super forte em engenharia mecânica e tudo mais, tem Airbus na Alemanha, então quer aprender alemão, aprende. Quer aprender francês, aprende. Quer aprender italiano, russo, chinês. Putz, o cara aprendeu mandarim, velho. O meu currículo ele sobe. Se o cara escrever mandarim lá, intermediário para avançado, e muito louco, mano. A China é a maior. China e Índia são as maiores populações do mundo, né? Escolhe, se você quiser aprender uma dessas 2 línguas, mas eu confio mais na China. Acho que eles têm mais nível tecnológico do que a Índia. Né? A Índia é boa no aeroespacial, mas ela ainda é muito... Enfim, não sei nem o que dizer, mas muitos indianos saem também para estudar fora, né? Quando eu estava lá na França tinha vários indianos e alguns chineses. Então é interessante você pensar nisso do mundo, tá? Línguas e tudo mais, mas um mandarim no currículo é diferenciadíssimo, porque muitas empresas, principalmente o Brasil, né? Quando a gente trata do agro e tudo mais, a China é um dos maiores compradores. Então, um cara que sabe falar português, chinês e inglês, porra, ele tá qualificadíssimo aí pro mercado, né? Outra coisa que eu tenho que falar, o agro domina o Brasil. A gente pode até, sei lá, eu não tinha essa noção. Vindo do Piauí, etc., da capital do Piauí, né? Depois vim para Uberlândia, que também não é uma cidade tão do agro assim, mas o agro domina o país, né? A ExMobil, ela vive do agro hoje. Ela tem uma parte lá militar, porque é massa, tipo, você ter esse contato com o governo. Às vezes você quer fazer um projeto diferenciado, o governo vai te bancar, né?
mas ela vive do agro. A ExMobilities vive do agro. Você abrir o YouTube da ExMobilities agora, todos os produtos deles são voltados para o agro. Todos. Não tem como. Então, tipo, você vê a principal indústria que pode ser o próximo unicórnio do Brasil, ela vive do agro. Você pega o PIB do Brasil, é agro. Então, Juliano, putz, e fiz a engenharia errada, então, tipo, devia estar fazendo agronomia, sei lá, zootecnia. Não, mas você tem que ter um olho aberto para isso, né? Tipo assim, a própria empresa aqui de Uberlândia, que é uns caras da UFO, que ela deve ter sido fundada em 2010, 2014, chama Sensix, ela faz produtos para o agro usando drones. Ela faz exatamente isso. Então, ela não produz o drone, mas ela produz o produto, que é exatamente o que eu falei para vocês aqui no começo, né? Então, assim, é um mercado que tem potencial para engenheiros, né? Uma consultoria, um mercado legal é você fazer consultoria para quem quer abrir pista de avião, por exemplo, na fazenda, porque a ANAC fiscaliza isso, não como deveria, mas existem algumas regras para você ter um aeródromo privado. Esse é um mercado, velho. Um fazendeiro desse, ele te paga 15, 20 mil numa consultoria dessa para ele ter uma pista dele lá no aeroporto dele, uma pista certificada pela ANAC, que ele pode voar e que é dele, né? Porque essa é a diferença. Todos os aeroportos são públicos, né? Então todos os aeroportos são públicos e você tem concessões. Por exemplo, o aeroporto aqui de Uberlândia, ele é federal, ele é do governo, mas você tem uma concessão da AENA, antes era da Infraero, que é o próprio governo, né? Mas aí agora é a concessão da AENA, que é uma empresa privada, e ela faz um contrato de 10, 20 anos para tomar conta e ter parte dos lucros, né? Dos gastos ali, ela toma conta e ela ganha, né? Mas o aeroporto não é da AENA, a AENA não comprou o aeroporto. Então, se você pegar a lei e ler ela nos detalhes da lei, você vai ver que todos os aeroportos são públicos, né? Não existe um aeroporto que não seja público, porque ele não pode ser chamado de aeroporto se ele for público, né? Ele é um esqueci agora. Ele é um aeródromo, um aeroponto, alguma coisa do tipo. Mas ele não pode ter o nome porto no final, né? Porque quando é porto, é público. A mesma coisa heliponto e heliporto, né? Um heliporto, ele é público. Então, você não pode ganhar dinheiro em cima disso e você não pode impedir ninguém de pousar lá. Essa é uma das regras, né? Claro, se a pessoa fizer atos ilegais, ela pode ser impedida, mas se eu chegar numa torre de controle e pedir para pousar, o cara tem que me conceder. E aí eu pago ali as taxas, é claro, né? De manutenção da pista e tudo mais, mas eu não posso ser bloqueado. Agora, se eu chegar numa fazenda dessa e pedir para pousar e o cara falar não, eu tenho que ir para outro lugar. Não posso ir lá porque ele pode ligar para a polícia e a polícia pode me prender, ou enfim, no mínimo eu vou ter que ir na delegacia. Então, enfim, agro também é uma coisa que você tem que estar com o olho aberto, porque quando a gente fala de Brasil, né? Brasil, eu não vejo o Brasil mudando, por quê? Porque o Brasil é isso, né? Quando a gente trata dos grandes contratos do Brasil com o mundo, é comida, é minério, é coisas desse tipo. A China compra carne, os Estados Unidos compra carne, laranja, sei lá, tipo, e chega a ser até ridículo ao ponto de, tipo, os melhores produtos são exportados antes de serem vendidos no Brasil. Então, enfim, o agro é um ponto importante aí do mercado, né? Então, agronegócio, em toda a complexidade dele, e vários produtos aeronáuticos podem estar aí dentro, principalmente drone vai entrar matando mesmo, vai ser revolucionário. Ipanema, esses aviões vão acabar, vai virar tudo drone. eVTOL também vai revolucionar, e tudo que isso muda na cidade, né? Juliano, putz, tá muito difícil trabalhar na IVE, eles só querem gente que já tem experiência, tal. Beleza, mas você entra na Embraer, faz estágio, vai lá para estoque, depois você vai para produto, não sei o que, para depois você chegar na empresa, né? Daqui 15, 20 anos, é um compromisso de longo prazo. Mas o que vocês precisam pensar com a mente mais empreendedora é tipo assim, beleza, então vai ter que ter alguém para certificar todos os helipontos que vão ter em cima dos prédios agora. Será que eu posso abrir uma empresa disso? Vai ter que ter estações de carregamentos de bateria. Será que eu não posso abrir uma empresa disso? Vai ter que ter uma empresa que pode realizar só os transportes em veículos
entre os L pontos, ou tipo assim, a pessoa chega no L ponto do aeroporto e ela tem que ir até o aeroporto. Será que não tem que ter um carro ali, um trem, um negócio que vai levar? Putz, outro mercado. Ah, beleza. Lanchonete no L ponto. Será que vai ter? Não vai ter? Então, quando você começa a olhar para as coisas com uma visão de empreendedor, assim, você começa a ver todos os mercados que podem estar ali dentro. E, Juliano, eu sou engenheiro, queria muito trabalhar com avião. Mas vai chegar uma hora que talvez tu vai ter que ganhar dinheiro e tu vai estar dentro do mercado e tu vai entender tudo que está acontecendo. Então, assim, legal, beleza, igual, escolhi o mestrado. Eu escolhi a engenharia ao invés do dinheiro. Beleza, foi a minha primeira escolha. Pode ser que daqui pra frente, beleza, quer ter um filho, ou quer mudar, já não vai dar certo. Então tem momentos também para você tomar certas decisões, né? E aí sempre de olho nessa visão. Putz, a Sensix, o cara teve uma visão massa, velho. O cara teve uma visão massa. Percebeu ali, ó. Beleza, o agro. Mas o que é isso? É um cara que veio do campo às vezes, sabia que tinha essas dificuldades, sabia que tinha esses problemas. Tem muito da sua experiência também. Então, mais uma dica, o engenheiro do futuro tem que viver, tem que saber conhecer as coisas, né? Então, pega um cara que formou junto comigo. Juliano, vamos supor, aí tá tendo aqui um evento, o cara tá palestrando lá, não sei o que, a gente tem aqui, a empresa cresceu muito no Brasil, na América Latina, a gente quer expandir para a Europa. Porra, eu vou conversar com o cara, vou explicar pro cara como que é o mercado francês, que um amigo meu que formou comigo não tem essa vivência, tem que ter experiência. Aí o cara, vamos supor que o cara fez o estágio no CTM, por exemplo, que é um centro técnico de manutenção. Se alguém começa a falar sobre manutenção, eu fico calado, e o cara pode se destacar em relação a mim. Então é experiências e por vezes encontrar o lugar certo, a hora certa e se esforçar, né? Quando você senta a bunda na cadeira também, as coisas saem, as coisas acontecem. Então, acho que a gente está caminhando aí. Vocês acharam que eu ia falar, tem que aprender SolidWorks, tem que aprender... Ok, eu posso chegar nesse ponto também, mas eu acho que vai muito mais da mente aqui, né? Eu acho que só o Matheus é o único de vocês que não fez a mentoria, mas ele fez uma coisa que vocês não fizeram, né? Que é o curso, né? Eu ofereci para ele ser minha cobaia aí no curso do Engenheiro do Futuro. Eu dei as aulas, eu não sei em qual aula que ele está exatamente, ele deve ter assistido mais o comecinho ali, mas enfim, é uma pegada diferente. Foi eu comigo mesmo, pensando nos vídeos, né? E eu gravei muito tempo, sei lá. Eu fiz 34 aulas, mas tem umas que são bem pequenas, mais introdução do módulo, enfim, deve ter umas 20 aulas de uns 10, 15 minutos, que são realmente pancadas assim para você pôr em prática e transformar. E os 2 primeiros módulos eu falei muito sobre mindset, muito sobre a mente, sobre como você tem que pensar as coisas. E eu já quero gravar mais aula porque eu já refleti muito mais depois, né? Acho que o curso vai sempre crescendo. E, inclusive, eu até conversei hoje com o Guilherme, não, foi com o Alexandre, né? Até mostrei pra ele, falei como é que ia ficar as coisas, porque eu prometi pra vocês, né, que ia ser algo em torno de R$20, enfim, pra vocês continuarem mais um ano aí. Tem alguns que já tá terminando 6 meses, daqui um mês talvez termine, o do Henrique aí, que foi o primeiro. Então eu já tava com a cabeça fritando assim pra ver como que vocês iam continuar, e não só pagando pra ter essas aulas, né, mas ter algo a mais também, ter um acesso a um curso, algo que eu construí e que é meu, por enquanto é meu filhinho aí, né, até eu criar outro filhinho e ter outras ideias. Mas enfim, eu vou já mostrar pra vocês aqui o primeiro vídeo, tem até que acompanhar o tempo, né, tem 17 minutos, então eu vou falar mais uns 5, 6 minutos. E aí vamos fechar aqui então, né, com as habilidades técnicas. Eu acho que não tem como fugir, né? Você quer ser um engenheiro projetista, você tem que ter as habilidades técnicas e você tem que adquirir isso nas atividades de extensão. Juliano, olha, eu não adquiri essas habilidades. Eu não adquiri. E eu tô sofrendo agora, né? Tanto que o mestrado também é uma forma de eu me conectar com algumas partes da engenharia que eu não me conectei antes. Eu podia ter aprendido na Tucano, por exemplo, na Off-Race, e eu não fiz parte. Na Meta, eu fui longe, eu fui um cara de destaque, mas eu fui um destaque em vendas, eu não fui um destaque em projetos. Então como que eu quero ser um engenheiro projetista se eu sou bom em vendas? Não casa. É por isso que eu sempre cito isso como um erro, um acerto, mas que por um outro lado foi um erro também. Porque eu tive uma experiência sensacional para ser empresário, tanto que é o que tem dado mais certo na minha vida, é esse tipo de atividade.
né? Eu não me preparei para ser um engenheiro projetista. Eu fiquei muito na teoria nesse ponto. E é por isso que eu falo para vocês a importância da atividade de extensão e por isso que eu faço o podcast, para vocês verem que tem pessoas que estão, sei lá, no 5º, 6º período, mas que parecem até saber mais do que eu, porque elas tiveram ali já 1 ano e meio, 2 anos de experiência direta com o projeto. Já fizeram 1, 2 projetos. Então, não necessariamente um engenheiro formado está mais pronto do que você, ou você não consegue. Por quê? Porque depende muito da experiência que você teve. As minhas experiências me fazem um vendedor global. Foi para esse caminho que eu fui. Um head de uma empresa que vai construir. Eu não sou técnico. Se me mandar eu abrir o SolidWorks, alguma coisa assim, eu vou passar horas para fazer o que talvez vocês que estão fazendo a matéria fariam bem rápido. Então, assim, você tem que ter cuidado com essas decisões. É por isso que eu falo muito dessa tomada de decisão. Cara, não dá para você querer trabalhar na Embraer e não fazer o que eles fazem lá durante a jornada universitária. Não dá para você querer trabalhar na Fórmula 1, numa Volvo, numa coisa assim, e não mexer com o carro durante a universidade. Não dá. E a sala de aula não te dá isso. E talvez a empresa júnior também não vai te dar isso, né? Que foi das coisas que não entrou na minha mente na época. Não tem como. Então, assim, Juliano, tenho que ficar na Tucano, sei lá, os 4 anos da graduação? Não. Mas você tem que ter o contato, você tem que saber o vocabulário, você tem que entender quais são as principais dificuldades. Chega no cara da Tucano e pergunta qual que é a principal dificuldade que ele tem. Talvez você pode se surpreender, igual eu me surpreendo em vários podcasts, que eu imaginava outra coisa, faço a pergunta e o cara responde outra coisa completamente diferente. E é tão engraçado porque a maioria das perguntas que eu faço, eu espero ouvir respostas técnicas e eu escuto comunicação, eu escuto, eu era tímido e não sou mais, não sei o que. Eu tenho que forçar a barra para dizer, não, eu quero saber a habilidade técnica, o que você aprendeu de software e tudo mais. As pessoas nem pensam nisso quando eu pergunto o que ela mais desenvolveu. Elas só acham que era tímida antes e não são mais, ou que era desorganizada antes e conseguiram se organizar. Sendo que, na verdade, um cara que está numa equipe e que ele realmente se dedica, porque tem esse outro lado também. Você pode entrar lá na equipe e não fazer porra nenhuma, ir empurrando com a barriga, faz um negocinho aqui, um negocinho ali, pede uma ajuda. Ou você pode sentar na cadeira, fazer tutorial, né, aprender o inglês indiano lá e ir fazendo as coisas e tal. São 2 formas diferentes, né? Então é por isso que eu queria falar para vocês aqui do curso, né? Eu sei que tem alguns que ainda tem tempo aí nos 6 meses, mas como já faz tempo que fez a mentoria também, eu queria falar para vocês, igual eu falei, né? Eu falei para o Alexandre ou para o Guilherme, não sei, já não lembro, nem lembro mais. No plano anual vai ficar o valor que eu falei para vocês, porque eu vou dar o desconto, né? Mas ele não vai ser esse preço. Mas enfim, que é o curso Engenheiro do Futuro. Eu já mandei a foto lá para vocês, né? São 7 módulos e meu objetivo aqui não é de venda, tá? Até porque eu já falei para vocês que vocês sempre vão saber as coisas antes. Eu sempre vou abrir muito a lógica, o que eu estou pensando na empresa, mas eu preciso oferecer para vocês porque vocês estão junto comigo e vocês têm mais contato, né? Eu até conversei com o Guilherme na CEA e tal, por que você não comprou o e-book e tal? E ele me deu algumas justificativas e eu entendi também o lado dele, então eu entendo caso não faça sentido para vocês, né? E depois a gente vai deixar até o Matheus comentar quando ele avançar um pouco mais no curso, pra gente conversar na próxima aula aí. E só antes de eu apresentar, eu queria combinar com vocês, tá muito confuso essa de marcar a aula na hora que dá, ou enfim, e acaba que eu não consigo dar as aulas do jeito que eu queria, né? Então eu vou combinar com vocês aqui pra gente escolher, eu vou pôr uma votação lá no grupo, segunda ou quarta, 8 horas, que é um tempo para vocês, 7h30, 8 horas, né, que é um tempo para vocês chegarem em casa, independente da quantidade de aulas que tiver, e vai ser sempre nesse horário, independente se você puder participar ou não, porque fica mais fácil para mim me planejar, fica mais fácil para vocês se planejarem, né, tipo, tal dia eu não vou poder mesmo e pronto, não, mas na próxima semana eu tento não marcar o compromisso aqui, porque eu já sei que tem a aula, então vai ficar mais fácil da gente se organizar e a gente vai ter as aulas mais frequentes, vai ser mais frequente do que eu ficar, hoje não dá, então a gente empurra para frente, e outra pessoa,
porque sempre vai ter alguém que não pode. E aí o importante é que eu possa, né? Então, eu podendo, a gente grava, passa para os outros, faz qualquer coisa aqui. Mas, enfim, então, se vocês concordarem com isso, eu vou lançar lá segunda ou quarta à noite e a gente deixa isso fixo. Claro, chegou lá na frente, daqui uns 2, 3 meses, ou sei lá, virou o período, não dá mais, a gente volta outro dia, mas vamos tentar deixar um dia fixo. Eu já ponho no Google Agenda de 15 em 15 dias para ele aparecer e já fica para vocês também, para mim, o tempo inteiro. Fechado? Então, agora eu quero só que vocês me mostrem rapidinho o que vocês tinham escrito, né? A gente tem 10 minutos aí. O que vocês tinham escrito no papel? Vai, eu vou chamando então. Vai, Guilherme Marques. Você tá aqui na esquerda, aqui em cima. Eu coloquei mais o que o mercado está demandando, né? Durante esses próximos anos. Eu coloquei VTOL, drone, comunicação e mais relacionado à área acadêmica, né? Para você ter alguma coisa a mais, projeto de extensão. Mais ou menos essas coisas. Beleza. Então a gente falou sobre bastante coisa. Vai, Henrique. Eu não tava na hora. Ah, beleza. Então, Arthur, escreveu alguma coisa? Botou aqui, ó. Eita. Tá, tem aqui no chat, né? Comunicação, gestão de projetos, pessoa e tempo. Falamos sobre isso. Pensamento analítico, liderança, conhecimento teórico, raciocínio lógico, inteligência artificial, programação, né? Comunicação, agilidade, empatia, saber vender, gestão de pessoas, saber trabalhar na prática, seja lá que for, MATLAB e Python, organização pessoal, né? A gente passou por muitos desses pontos. Pode falar, Matheus. Eu coloquei aqui de idiomas, né? Pelo menos o inglês fluente mais um idioma. Um bom relacionamento interpessoal para trabalhar em equipe. Participação do projeto de extensão para praticar mesmo. E a mentalidade de um solucionador de problemas. Massa. E o uso de inteligência artificial ou programação. Sim, legal. Falando sobre quase tudo, né? Sim. Só uma coisa que eu acho legal comentar com todos os outros é o pessoal da IVE comentou que esse verão eles vão fazer um curso de verão sobre o eVTOL lá na Embraer. Aí eu vou mandar o Forms no grupo, tudo bem? Fechou, claro. A comunidade exatamente é presencial? Se não me engano mas eu não tenho certeza. Eu só fiz a minha inscrição e eu não tenho noção de como funciona exatamente. Mas muito bacana, pode pôr lá no grupo. Tá, pode deixar. Mais alguém pôs alguma coisa diferente aí? Coloquei também empreender, engenheiro, tipo, não mexe só com milhões de dinheiro, mas tipo, bilhões de dinheiro também, saber vender essas coisas. O restante foi igual também. Conhecimento teórico, técnico, soft skills, parecido. Beleza, pode falar, Marcos. Cara, eu coloquei, na parte de conhecimento técnico, eu coloquei máquinas e termodinâmica, que eu acho que é uma coisa bem abrangente e tá entre várias engenharias, entendeu? Não só a mecânica, né, que é o meu caso, mas entre várias outras. Coloquei inglês, comunicação, correlação com os companheiros, experiências diversas, que, eu pensei em projeto de extensão, sabe? Tudo que você faz dentro da faculdade, aí eu coloquei como experiências diversas. Massa. Alguém mais? Alguma coisa diferente? Acho que não, né? Acho que a gente passou por todos os pontos aí. Acho que foi muito interessante. Acho que deu para ter uma ideia bacana. Claro, sempre que vocês tiverem contribuições, né? Fiquem abertos a levantar a mão e falar. Eu sei que às vezes vocês me têm muito como uma referência aqui, né? Uma certa autoridade quando a gente trata dessa aula. Mas às vezes você leu uma notícia que eu não li, você viu alguma coisa que eu não vi. Somos todos iguais aqui, né, nessa questão de compartilhar com os outros. Mas eu queria só mostrar para vocês o curso, né, porque realmente é algo que está me agradando muito. Eu vou até parar a gravação aqui, nem precisa ficar gravada essa parte não, nem sei se vai dar tempo. Falta 6 minutos, acho que dá para vocês, e aí depois eu coloco mais informações lá no grupo.
mas é mais para vocês terem uma noção também dos módulos e etc. Vou interromper, Peraí.